Olá, sejam muito bem-vindos ao Falas da Educação. Aqui nesse programa, a gente sempre tem boas conversas sobre tudo que importa para a educação no país. Eu sou Priscila Rangel e hoje vamos falar sobre os 165 anos do INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que se tornou uma referência no que diz respeito à educação, profissionalização e socialização de surdos. E para falar desse tema, nós temos aqui convidados especiais, o diretor-geral do INES, Paulo André de Bulhões, e o chefe de gabinete da instituição, Humberto Gripe. E Paulo, eu queria te perguntar sobre a fundação do INES. Eu queria saber como foi, quando, por que essa instituição foi criada. O INES é muito importante para o Brasil, assim como para o mundo. Antes do INES, já tinha o Instituto Nacional de Surdos de Paris, na França, cujo foco era voltado para o ensino de surdos. Os alunos aprendiam em língua de sinais. O Instituto de Paris era referência mundial no âmbito do ensino para surdos. Um dos alunos desse instituto era o Ernest Rouet, que depois veio ao Brasil para fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com o apoio de Dom Pedro II em 1857. Até então, não havia nada voltado para o ensino de surdos do Brasil. Foi muito importante para agregar os surdos de todo o país. O INES é uma referência até hoje. E eu queria saber do Humberto, qual é o maior desafio da comunidade surda hoje em dia? Hoje, a comunidade surda segue desenvolvendo e enfrentando desafios na sociedade quanto à política linguística como um todo. O surdo segue lutando e mostrando para a sociedade como um todo a condição linguística e de respeito ao ensino na língua de sinais, levando a refletir e a difundir a Libras. Esse é o maior desafio para a comunidade surda. E Paulo, quais são as diferentes áreas de atuação do INES? O INES é vinculado ao MEC, que tem o Instituto como referência nacional no âmbito da surdez ao longo dos anos. O INES atende do ensino precoce ao ensino superior, do DBase ao DESU, que tem o DDH-CT e o administrativo. Todos esses são os pilares do INES, com um trabalho com diversos viés. Pelo DBase, é o ensino infantil ao ensino médio. Pelo ensino técnico, ao curso de Libras, de capacitação, profissionalização, palestras, eventos, produção de material didático, tudo bilíngue, focado no ensino de surdos. Enquanto no DESU, que é o Departamento de Ensino Superior do INES, tem o curso de Pedagogia Bilíngue, com educação na perspectiva bilíngue, que agrega alunos surdos e ouvintes, equiparados na quantidade de vagas. São aulas ministradas na língua brasileira de sinais para que tenhamos profissionais bilíngues formados para atuar no mercado. O INES também estimula e dissemina organizações de eventos, palestras, fóruns. Tem também o Pronaebs, Programa Nacional de Capacitação, através de seminários, palestras, com todo um trabalho de divulgação em escolas inclusivas e especiais, para que exista um modelo em comum de ensino bilíngue, que é o melhor modelo de educação para surdos. Ainda estamos nesse processo de transição. E Humberto, eu te perguntei agora há pouco
qual era o maior desafio da comunidade. Agora eu queria saber quais são os principais avanços, na sua opinião, que aconteceram para a comunidade surda nos últimos anos. Dentre as conquistas, a fundamental foi a Lei de Libras 10.436 do ano de 2002, que reconheceu a Libras como língua de expressão e comunicação própria do surdo. A lei foi um divisor de águas para mudar a perspectiva em relação à educação de surdos, assim como o Decreto 5.626, que determinou a inclusão da Libras no currículo escolar, bem como na capacitação e formação no magistério, com o ensino em Libras como língua de instrução. Esse foi o nosso principal divisor de águas. Não só para as escolas como um todo, como para o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Até hoje, seguimos com essa evolução. E também tivemos a mudança na LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que reconheceu o ensino bilíngue como modalidade de ensino independente da especial. Foi uma grande vitória para a comunidade surda. Paulo, eu queria te perguntar o seguinte: como é possível melhorar a entrada da comunidade surda no mercado de trabalho? O INES é determinante na preparação e formação do jovem surdo para o mercado de trabalho. O surdo sofre preconceito na questão não só da condição da surdez, quanto linguística da Libras. Nós temos a DIEPRO, para a capacitação e a abertura de vagas para alunos surdos no mercado de trabalho. Esse trabalho da DIEPRO foi fundamental para diminuir esse preconceito em relação ao surdo no mercado de trabalho e também para o reconhecimento de uma cultura específica linguística dentro da sociedade como um todo. Agora, conseguimos ampliar a inclusão de surdos em diferentes áreas do mercado de trabalho. Também há a questão do protagonismo do profissional surdo na integração entre surdos e ouvintes. É muito importante observar a autoestima recuperada do jovem surdo através desse protagonismo, diminuindo o preconceito e as barreiras. E Humberto, quando a gente fala do INES, né? Eu sei que os surdos que estudam no INES, eles têm acesso a um material didático específico, não é isso? Como que é esse material? Nós temos uma gama de produção de material didático focado em diferentes segmentos: de educação infantil, fundamental, médio e superior. Essa produção de material didático é específico para cada um desses segmentos. Junto ao corpo docente de cada um desses segmentos, são produzidos materiais focados em cada uma dessas áreas de ensino. Principalmente no contexto da educação de surdos com o uso da Libras. Dentro dessa produção de material didático, temos todo o levantamento e respectiva criação de um banco de dados através de um site em que são disponibilizadas todas as publicações, assim como informações de produção de conteúdo e de ensino. Todos podem acessar e fazer essa busca através desse site para saber como ensinar e como produzir material didático para o ensino de surdos e o processo de produção de material técnico pedagógico. Paulo, eu queria saber se durante esse tempo que você esteve à frente aí do INES, se você percebeu transformação na instituição, se você percebeu mudanças importantes nesse tempo. Então, todos esses anos nós tivemos gestores ouvintes. E agora temos o primeiro diretor surdo brasileiro e segundo em toda a história do INES, após Rouet.
Seguimos com o modelo e incentivo para os nossos alunos na disseminação da Libras, assim como na formação pelo ensino superior do INES, com o uso da Libras como língua de instrução. Temos também o Núcleo de Educação Online, o NEO, com o curso EAD, de Pedagogia Bilíngue, aumentando ainda mais o protagonismo para toda a comunidade surda. Por muitos anos tivemos o domínio da metodologia oralista e depois da comunicação total. E agora da metodologia bilíngue. Podemos observar a aquisição pelos alunos surdos do português escrito como L2 cada vez maior. Vocês estão vendo aí que a conversa está fluindo, né? Seja em português ou em Libras, a gente dá um jeito e se comunica. Bom, agora nós vamos fazer um intervalo, mas rapidinho a gente volta com mais falas da educação. Estamos de volta com o programa Falas da Educação e hoje conversando sobre os 165 anos do INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu queria agora perguntar para o Paulo e para o Humberto sobre a Libras, a língua brasileira de sinais. Paulo, você pode começar explicando para a gente o que é Libras? A Libras é a língua brasileira de sinais. É uma língua e não uma linguagem. A Libras é de comunicação e expressão própria do surdo. De comunicação em casa, nos momentos de lazer, no colégio, em viagens e encontros com os surdos de outros estados do Brasil com uma língua em comum. Como antes do INES havia o Instituto de Surdo de Paris, a Libras teve no primeiro momento grande influência da língua de sinais francesa. Depois foi mudando e se transformando, mas em 1880, no Congresso de Milão, o ensino da língua de sinais foi proibido. Mesmo assim, a língua de sinais não perdeu a sua força. Ela se manteve firme, sendo usada de forma escondida nos banheiros dos colégios, nas associações de surdos, dentre outros locais de encontro, em que a língua de sinais era usada para expressão e comunicação. A Libras voltava a ser difundida em viagens e encontros de associações. Depois, a Libras voltou a ser adotada na metodologia de ensino nas escolas para surdos e em toda a sociedade. E Humberto, para complementar a resposta do Paulo, qual a importância da criação dessa língua? No primeiro momento, tivemos a influência da LSF, Língua de Sinais Francesa. Depois foi acontecendo a modificação na estrutura da Libras de acordo com a cultura brasileira. Por isso, o INES, como a primeira escola voltada para surdos, foi determinante na disseminação da Libras ao agregar surdos do Brasil todo. Antes, o INES possuía o sistema de internato com alojamento para alunos que vinham de outros estados. No período de férias, os alunos regressavam para seus estados para passar alguns meses com as suas famílias. Após as férias, voltavam ao instituto. Essa agregação de surdo de outros estados foi determinante para o nascimento das associações de surdos por todo o Brasil, onde a troca e disseminação da Libras era ainda mais fortalecida e a respectiva formação linguística visual e espacial dos surdos. Daí a influência do Instituto nessa difusão da Libras até hoje. Paulo, quem são os maiores difusores da Libras? E uma curiosidade também, quanto tempo leva para alguém aprender Libras assim do zero? A difusão da língua de sinais depende da pessoa ou do contexto.
Por exemplo, termos o professor que dá aulas de Libras, assim como uma liderança surda nas associações. O contato, a troca pelo convívio, assim como ter parentes e amigos surdos, são fatores fundamentais para aprender e se apropriar da Libras. Assim como qualquer outra língua, a aquisição linguística depende desses fatores, como aprender inglês, alemão ou francês. Cada um aprende no seu ritmo, assim como a língua brasileira de sinais. Não basta fazer curso, tem que ter o convívio e a troca com surdos, assim como ir a eventos das associações de surdos. Temos vários eventos que proporcionam essa integração entre surdos e ouvintes, que são determinantes para o aprendizado da língua de sinais. Humberto, esse ano a gente comemora os 165 anos do INES, né? Quais são as maiores conquistas da instituição? Então, o INES está completando 165 anos. E temos o Dia do Surdo no dia 26 de setembro. Por que 26 de setembro? Porque foi o dia da fundação do INES, em 1857. Essa data foi então escolhida para celebrar o Dia Nacional do Surdo, proporcionando essa visibilidade perante a sociedade como um todo e criando esse vínculo entre todos os integrantes da comunidade surda. É uma iniciativa importante para lançar luz sobre o uso da Libras como língua de expressão e comunicação da comunidade surda. Nos seus 165 anos, o INES segue mostrando e realizando o seu trabalho de difusão e uso da Libras em família, entre aluno e corpo docente, sociedade como um todo e na metodologia bilíngue nas escolas. Paulo, o que você destacaria como os próximos passos da instituição? O INES antes era somente uma escola, um espaço de salas de aula. Hoje, o INES tem faculdade, ensino precoce, pesquisa e desenvolvimento, cursos de extensão, formação e capacitação. Emissoras que querem saber mais sobre o ensino de surdos procuram o INES como referência, assim como aconselhamentos jurídicos quanto aos direitos dos surdos. O INES é local de referência, não só de comunicação, expressão e formação de surdos, como também em diferentes esferas no âmbito da surdez. Tenho muito orgulho de fazer parte da história do Instituto que muitos querem conhecer, fotografar, registrar. Faço parte disso tudo. Fui aluno, primeiro presidente do Grêmio. Fui pioneiro em projetos de contratação e gestão. Já são mais de 30 profissionais surdos, assim como intérpretes e alunos surdos fluentes na Libra no Instituto. Antes acontecia uma segregação entre grupos que oralizavam e grupos que sinalizavam. Agora acontece essa integração entre esses grupos na comunicação em Libras. Mesmo que seja no nível básico, eu desejo que todo o corpo de funcionários do Instituto se comunique na língua brasileira de sinais, para que o INES seja um ambiente linguístico, visual e espacial. E Humberto, para você também, quais são os próximos passos? O que a instituição quer conquistar? Eu sou muito grato ao INES pela minha trajetória. Fui aluno, fui professor, assessor da direção-geral e agora chefe de gabinete. Sou grato por todo o aprendizado, assim como por todas as atribuições a mim confiadas.
Pretendo seguir mostrando o INES como modelo para outras escolas, associações. Espero que dentro da sociedade aconteçam gestões feitas por surdos. Por exemplo, em uma escola precisamos de um diretor surdo, para exemplo, e modelo para seus alunos. Precisamos seguir como modelo com surdos em cargos de diretoria e coordenação, com o protagonismo da gestão surda como é feito no INES. E Paulo, o INES ele tem professores ouvintes e professores surdos, né? Como é esse processo de formação de professores? O INES possui vários cursos de profissionalização e capacitação. A maioria dos professores é de ouvintes. A formação de professores surdos é, em sua maioria, em letras libras. Há muitos professores que aceitam lecionar em libras, porém, por muitos anos, foram dependentes dos intérpretes em sala de aula. A intenção é tornar os professores cada vez mais independentes e termos os intérpretes apenas em palestras e reuniões. Em sala de aula, é fundamental o uso da Libras como língua de instrução para que o aluno surdo tenha essa troca direta com o professor. Essa é a nossa meta. Na direção do INES, temos esse trabalho de equiparidade entre surdos e ouvintes, em que trabalhamos em conjunto perfeitamente na língua de sinais. Importante nas escolas, assim como no Instituto, acontecer essa equiparidade entre surdos e ouvintes, no uso da Libras, tanto na coordenação, profissionalização, capacitação e cargos de gestão, e também em empresas com surdos em cargos de chefia. E Humberto, que outros serviços também, que a gente ainda não comentou, o INES oferece para a comunidade surda? O INES tem esse trabalho de preparação para surdos ingressarem no mercado de trabalho através da DIEPRO. Dentro desse setor, temos a capacitação profissional, preparando e oferecendo ao aluno surdo vagas para o mercado de trabalho. Por exemplo, o aluno formado do ensino médio, ele pode se formar e ir direto para o ensino superior ou ir trabalhar. Importante os formandos fazerem estágio através dessas vagas organizadas, disponibilizadas e divulgadas pela DIEPRO, com todo um planejamento de profissionalização. O INES tem o corpo de intérpretes que dão suporte na realização das entrevistas de emprego. O RH da empresa vem realizar as entrevistas com surdos que contam com o apoio desse intérprete do Instituto. Esse trabalho da DIEPRO não se restringe aos alunos do INES, é voltado também para jovens surdos formando de outras escolas. O INES sabe que tem as associações de surdos, o INES sabe que tem as associações de surdos, de desportos de surdos, que também são incluídos nesse trabalho de inserção no mercado de trabalho feito pela DIEPRO. Unip, educação por sua escolha. Olha, essa conversa está muito boa, mas o programa já está chegando ao fim. Humberto Gripe, chefe de gabinete do INES, muito obrigada pela participação no programa. Se quiser falar mais alguma coisa, esse é o momento. Gostaria de complementar que o INES, principalmente na difusão da língua brasileira de sinais, segue como um modelo perante a sociedade. E também na difusão de novas escolas bilíngues pelo Brasil. Divulgando a importância através de palestras, fóruns, para que as escolas bilíngues continuem sendo criadas por todo o Brasil
para que não haja essa dependência exclusiva do INES. Obrigada. Paulo André de Bulhões, diretor-geral do INES, muito obrigada também pela presença. Não sei se você quer deixar aí algum recado para quem está nos assistindo agora. O INES gostaria de agradecer a todos os surdos e ouvintes e convidar todos vocês que queiram aprender Libras para virem até o Instituto. Nesses 165 anos, oferecemos desde o ensino básico até o superior, tanto presencial quanto online, com capacitação e aprendizado. São 165 anos. Estou muito orgulhoso. Seja surdo oralizado ou implantado, não exige segregação. O INES está aqui para agregar todos vocês. É isso aí, muito interessante o nosso bate-papo de hoje. E a gente aproveita também para dar os parabéns ao INES pelos 165 anos de trabalho em prol da comunidade surda. E vai também um agradecimento especial a você aí do outro lado da tela que nos acompanha aqui no canal Educação. Eu sou Priscila Rangel e nós voltamos na próxima semana com mais um Falas da Educação. Uma ótima semana a todos. Tchauzinho.